Débora, se não fosse eu, seria outra. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele que é o casado, ele que se deve dar o respeito. Ah, não, Débora, mas eu me apaixonei. O que que eu posso fazer? Eu amo este homem, eu amo esta mulher. E eles já não estavam bem mesmo. Eles estavam morando junto, Débora, mas eles já não tinham mais nada. Eles estavam separados na mesma casa. Eu não fui responsável pela separação. Isso mesmo. Você já ouviu alguém que já se envolveu com um homem ou com uma mulher casada dizendo estas palavras? Você já ouviu alguém justificando o erro deles com estes comentários? Eu já ouvi. Eu já atendi várias e várias pessoas que foram amantes, pessoas que entraram em relacionamentos e hoje até mesmo tem uma postura de esposa ou de esposo que alegam isso. Débora, se não fosse eu, seria outra, porque ele não podia ver um rabo de saia por aí. Tudo quanto era mulher, ele cantava, ele dava em cima, então, se não fosse eu, seria outra. Já ouvi muito essas frases, muito, muito. Isso é tipo de pessoas que querem, de alguma forma, tentar aliviar a sua consciência do erro que sabe que estão cometendo. Muitas pessoas que dizem assim, não, Débora, eu estou saindo com um homem, estou me envolvendo, a gente está namorando, namoro ele já há 2 anos, há 3 anos, mas ele não tem nada com a esposa dele. Eles moram junto por conta dos filhos, para ficar mais fácil, mas eles não têm nada. O típico, né, daquilo que um homem quer enganar uma mulher fala e esta mulher que quer ser enganada acaba acreditando. Você já viu isso? Você já passou por essa situação? Então fica comigo até o final deste vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai falar muito com você, porque nós vamos falar sobre as consequências, o castigo, né? Quantos de nós esperamos que essas pessoas sejam castigadas, que venha uma responsabilidade sobre a vida deles? Por quê? Porque essas pessoas nos feriram tanto, nos machucaram tanto, de uma forma que atingiram nossa casa, os nossos filhos, atingiram a nossa parentela. A dor e o sofrimento foram tão intensos que nos levaram a essa separação de fato. O cônjuge pega as coisas e vão embora, o homem ou a esposa decide ir embora. Muitas vezes acaba indo morar com essas pessoas, assumindo um novo relacionamento. Outros nem assumem, outros acabam arrumando outros amantes. Aquela pessoa que foi o pivô da separação ali, acaba nem ficando com aquela pessoa. Parece que o prazer, a alegria realmente era só destruir aquela família, aquele casamento. E aí muitas vezes nós ficamos imaginando, esperando que haja uma verdadeira punição, né? Nós como humanos, nós sempre vivemos e aprendemos desde pequeno, olha, não faça isso porque você vai ser castigado, não faça aquilo porque você vai ser castigado, ou faça isso que você será recompensado. Então, humanamente falando, nós estamos sempre esperando uma punição ou uma recompensa. E na luta pela restauração do casamento, quando nós vemos homens e mulheres que foram de alguma forma responsáveis pela destruição do nosso casamento, nós também ficamos ali esperando uma punição e aguardando realmente um castigo para essas pessoas. Mas olha o que a palavra do Senhor veio dizer para mim e para você. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, diz: aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Isso é um consolo para o nosso coração. Claro, eu falo aqui para vocês, você já me conhece. Não devemos ser aquelas pessoas que torcemos, que oramos e ficamos ali, né? Vai, torcendo para que aconteça algo ruim na vida dos amantes ou dos nossos cônjuges. Não, de forma alguma. Nós, como intercessores, como pessoas próximas do Senhor, que já conhecemos a palavra do Senhor, que já aprendemos e entendemos o que é o amor, o que é a justiça divina, nós não torcemos para nada disso. Nós queremos sim que exista a justiça do Senhor, um justo juiz. Ele entra e julga a nossa causa porque isso é justo, isso não é pecado, isso não seria nada contra a palavra de Deus, porque o próprio Senhor diz que ele é o justo juiz e ele nos fará justiça, ele mesmo nos fará justiça com relação a todas as coisas, não só com relação ao adultério. Até mesmo nós devemos tomar muito cuidado e nos policiar, porque os nossos pecados também serão julgados pelo Senhor. Por isso que eu sempre falo, a busca pela restauração é uma busca de santidade que começa por mim, onde eu me santifico, onde eu busco a palavra de Deus, onde eu vou fechando as pequenas brechas, eliminando aqueles pequenos pecados, para que eu possa ter uma vida justa diante do Senhor e que o meu julgamento seja favorável a mim. Porque essas pessoas que elas cometem adultério, aqui a gente vai falar especificamente disso, eles serão julgados, porque a palavra é clara, aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Então, o marido que foi infiel para com sua esposa, o marido que sabia
né, que já tinha consciência do que era um casamento, ou mesmo de que não tinha, mas que fez uma aliança, que fez um compromisso ali com aquela pessoa, com aquela mulher, ou aquela esposa que também fez com o seu marido, e ele é infiel para com aquela aliança. Por quê? Aquilo que eu sempre falo, a pessoa que ela é infiel, primeiramente ela está sendo infiel a Deus. Ela fere diretamente o coração de Deus. Não tem como dizer que o adultério machuca somente ou fere somente a esposa ou o esposo. Não, é um ferimento, é algo que alcança diretamente o coração do próprio Deus. Por isso, gente, eu sempre digo, pra mim, eu tenho convicção de que o adultério é o pior de todos os pecados. É o pior de todos os pecados. É um assassino, ou aquela pessoa que rouba, né? Aquela pessoa, às vezes, que mente. Eu creio que é um pecado muito ruim, um pecado muito doloroso, mas eu creio que o adultério, ele é muito pior do que todos eles. Débora, o que é isso? As pessoas vão se escandalizar, né? Os homens que verem esse vídeo vão falar, você tá ficando doida, Débora? Não, não estou ficando doida. Porque, olha, eu quero que você pense comigo. A pessoa, quando ela comete adultério, ela engloba tantos outros pecados, porque a pessoa que comete o adultério, ela precisa mentir. Primeiramente, ela começa a mentir para aquela pessoa que ele tá se envolvendo lá, que não é casado, ou que não é casada, ou que não vive bem com o seu esposo ou com a sua esposa, ou, por exemplo, ele não mente pra ela lá, mas ele mente em casa, dizendo pra esposa que vai trabalhar até mais tarde. Ele mente de todas as formas. O adultério, ele nunca vem sozinho. Ele é um pecado que ele vem acompanhado de vários outros, por isso tamanha gravidade. Então acompanha a mentira. Depois da mentira, ele acompanha o roubo. Sim, quem adultera rouba. Rouba o quê? Rouba o tempo que ele tinha para estar com sua esposa, com seus filhos. Rouba o amor que era para ser doado para a esposa, para os filhos ou para o esposo. Ele está oferecendo para o amante, para a amante. Rouba dessa família a esperança. A gente vê tantos filhos que crescem e começam a dizer, não quero me casar. Não vou me casar. Filhos que se desenvolvem, né, o homossexualismo, porque vê mães que foram muito oprimidas, sofridas, pais que não passaram segurança para suas filhas, principalmente mulheres. E elas começam a ver, não, homens não são confiáveis. Homens traem, mentem, então eu vou me envolver, vou me relacionar com uma mulher. Porque a referência de mulher que ela tem, de uma mãe protetora, de uma mãe que está ali, que cuida e que ama e que zela, não, é isso que eu quero para mim. Não estou dizendo que todos os casos, né, de homossexualismo provém dali. Não, mas grande maioria desses filhos, dessas filhas que passam por essa situação, desenvolve sim a parte do homossexualismo. Então você quer dizer para mim que a pessoa que comete adultério, diretamente ela não é responsável por uma prática homossexual? Ela é. Então, para você ver quantos pecados envolve. Pessoas que cometem adultério e o outro, a esposa ali, algum tempo depois desenvolve um câncer no colo do útero. Por quê? Porque aquele homem traiu, pegou um vírus, levou para aquela esposa na relação sexual e ali, depois de anos, aquele vírus ele vai desenvolver um câncer no colo do útero. E quantas mulheres morrem a partir daí? Você quer dizer para mim que o adultério não mata? O adultério mata, literalmente o adultério mata o corpo. O adultério mata a alegria, a felicidade daquelas pessoas. Então, o adultério é algo terrível. É um dos piores pecados, se não o pior que existe. Porque ele mata, a pessoa que adultera, ela está matando, ela está roubando, ela está mentindo. A pessoa que ela comete o adultério, ela está ferindo ao próprio corpo dela, a carne dela, porque a palavra do Senhor diz para nós que o cônjuge são uma só carne. Então, quando você está adulterando, você está ferindo a tua própria carne e diretamente você fere o coração de Deus. Então, existe sim muitas consequências. E aí a palavra vem dizer para mim que aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Então, o Senhor está dizendo que não se preocupe. A pessoa ela está colhendo adultério, ela está plantando morte, ela está plantando mentira, ela vai colher. E como a gente pode dizer, quantas vezes nós vimos pessoas, o castigo principalmente dos amantes e desses homens que adulteram, são pessoas que não têm paz. A gente pode ver que nas últimas décadas, 10, 20, 30 anos para cá, como cresceu o número de doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico, né? Pessoas que não conseguem dormir, precisa tomar antidepressivos, né? Remédios para ansiedade, remédios para dormir, porque não consegue dormir. Porque inconscientemente desenvolve na cabeça dessas pessoas a culpa e elas não conseguem dormir. Elas, quando dormem, têm pesadelos e as pessoas vão ficando cada vez mais ansiosas, porque não é coincidência, mas a partir do momento
momento que se aumenta o número do divórcio, da separação e de recasamentos, que também vem a partir aí de 3, 4 décadas para cá, aumentou em muito, mais ou menos 3 décadas para cá, onde foi liberado aí, foi normalizado, vamos dizer, os divórcios, as separações, também crescem essas doenças emocionais. Mas ninguém fala sobre isso porque não é interessante falar. Não é interessante falar, porque nós vivemos em uma mentalidade de um pessoal, numa sociedade onde normalizou e relativizou-se tudo e que o importante é ser feliz. E esses adúlteros, esses amantes começam a buscar esta felicidade em relações sexuais, em casamentos, em pessoas que nunca vão encontrar. Por isso é muito comum a gente ver estes homens e essas mulheres que cometeram adultério, dificilmente fica com aquela primeira pessoa que ela traiu, porque aquilo deixa de ser interessante, aquilo já deixa de ser uma novidade, e essa busca frenética pelo prazer, pela alegria, pela satisfação, ela tende a diminuir com o passar do tempo. Então ele já larga essa pessoa e arruma outra. E assim sucessivamente, uma busca frenética para satisfazer o egoísmo, o desejo, as suas más paixões. Então, o que eles primeiramente começa a sofrer realmente de uma depressão, de uma tristeza, de um vazio existencial que não se explica. É muito comum a gente ver pessoas que foram amantes ou que são amantes, ou pessoas que abandonaram seus lares. É comum ver suicídio, ou pelo menos tentativa de suicídio, pessoas que tentam contra suas próprias vidas, porque não conseguem mais lidar com este vazio existencial. Gente, outra coisa que acontece muito, um castigo muito frequente para essas pessoas é a falência financeira. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 5, no versículo, vou até ler aqui para vocês, no versículo 10 diz assim: para que estranhos não se fartem de teus haveres, e o fruto de teu trabalho não passe para a casa alheia, para que não gemas no fim. Olha o que o Senhor está dizendo, que a pessoa que ela comete adultério, seja ela o casado ou o amante que se digna a ser amante, eles fatalmente vão sim passar por dificuldades financeiras, por mais que muitas vezes você não vê. Às vezes você vai vir aqui nos comentários e vai dizer: ai, Débora, meu marido tá rico, tá prosperando, não tá acontecendo nada disso. Gente, para de olhar com os olhos naturais, para de olhar com os olhos carnais. Nós vivemos pelas vistas espirituais. Muitas vezes você vê o seu cônjuge comprando carro, casa, tudo financiado, não tá conseguindo pagar, não tá conseguindo nem dormir de noite, tá uma verdadeira loucura aquilo ali. E pessoas que fecham empresas, pessoas que falam. Você pode ter certeza, um homem, uma mulher que coloca um amante dentro da tua empresa para trabalhar, fatalmente aquela empresa vai falir, não tem como, ela vai fechar, ela vai desandar, porque a palavra do Senhor está dizendo, essas pessoas vão entregar para outros os seus haveres, vai entregar para outros os frutos do teu trabalho, não tem como, a palavra de Deus não mente, seja agora ou seja daqui a pouco. Também nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso. Às vezes a gente quer tudo para ontem. Ai, Débora, eu só vejo meu marido feliz postando nas redes sociais isso, aquilo outro. Gente, eu quero dizer para vocês, o tempo de Deus, ele é perfeito, ele não falha. Essa pessoa, ela vai pagar sim, porque não tem como. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Por mais que a pessoa ela se arrependa, ela tente consertar os erros, fica as consequências sim dos nossos pecados. Assim como Adão e Eva pecou lá atrás. Qual que foi a consequência? A morte. Todos nós hoje morremos pela consequência da desobediência de Adão e Eva. Deus perdoou? Claro que perdoou. Tanto é que ele enviou o filho dele para morrer numa cruz por nós e nos dá a possibilidade de salvação. Porém, a morte passa a existir no mundo por conta do pecado da desobediência. Então, aquele cônjuge, aquele amante que às vezes sabe que o homem é casado, que a mulher é casada, entrou na sua vida, infernizou, destruiu a sua família, vai ter uma consequência sim. Por mais que aquela pessoa se arrependa, confesse os seus pecados, é apagado, Deus perdoa, claro que perdoa, mas a consequência muitas vezes fica. Por isso nós precisamos sempre orar e pedir ao Senhor que entre realmente com a misericórdia dele, para que essas pessoas possam muitas vezes ser alcançadas pela misericórdia, para quando retornarem para casa, elas sejam alcançadas e aquela consequência não respingue também em nós, nos nossos filhos, né? É importante orarmos também pelos amantes, para que eles sejam alcançados pela misericórdia do Senhor. Nós não devemos de forma alguma sermos aqueles que desejam vingança, desejam a morte dessas pessoas. Não, nós devemos orar para que a vontade de Deus se cumpra, para que a justiça dele seja feita. E pode ter certeza que essas pessoas, elas vão pagar de uma forma ou de outra. Gente, quantas vezes eu vejo
dentro mesmo do meu convívio, da minha família, pessoas que viveram em adultério, homens extremamente adúlteros, né? Eu já contei pra vocês ali o testemunho do meu pai, do meu sogro e tantas outras pessoas que eu convivi pessoalmente, que aparentemente, né, que quando cometeram o adultério e foram ali viver com as amantes, parecia viver muito feliz, muito próspero, muito, muito, muito dinheiro mesmo. Mas agora, passado aí 20 anos dessa situação, eu vejo dois homens completamente doentes na carne mesmo, enfermos, pessoas financeiramente falidos, vamos dizer assim, né? O meu pai não convive mais com aquela amante, com aquela amante, né? Deixou aquela amante, arrumou várias outras. Depois disso, hoje vive sozinho, mas uma tristeza. A gente vê que ele perdeu tudo. Qual que é o castigo? Até mesmo o respeito dos filhos e dos netos. A gente vê o cuidado, o amor que os netos têm para com a minha mãe, né? Que foi, vamos dizer assim, a vítima, a parte, né, inocente da história. O carinho, o respeito que nós temos. Por mais que tentamos amar e cuidar do meu pai e ter uma admiração por ele, sempre vai ficar em nós. Ah, mas meu pai foi adúltero, mas meu pai fez minha mãe sofrer, meu pai fez isso, aquilo. Por mais que admiramos ele como pai, né, como ser humano, como marido, sempre terá essa vergonha, né? A família toda olhará e lembrará ao longo das gerações. As minhas filhas escutam falando: ah, mãe, por que que o meu pai, por que que o seu pai não mora com a minha avó, assim e tal? E a gente fala: olha, por conta disso, porque a gente não vai mentir. Então, gerações lembrarão do meu pai como um homem adúltero, lembrarão dele como um homem extremamente bom, como pai, como ser humano, mas adúltero, que pagou um alto preço, que agora vive praticamente sozinho, sem a companhia dos filhos, sem a companhia dos netos, que poderia ter uma vida tranquila, né? Já agora na velhice, já tá com mais de 60 anos, e é algo assim que foge da natureza do controle humano. E não estou aqui dizendo pra vocês, porque eu sou uma pessoa cruel. Não, eu amo meu pai, o que eu posso fazer eu faço por ele, mas não dá pra mentir, pra dizer que é a mesma coisa, que é a mesma forma para com a minha mãe, não é. O cuidado, a admiração para com a minha mãe, olha, e a gente lembra, minha mãe é uma mulher guerreira, trabalhadora, lutou pela família, lutou pelo casamento, né? Suportou toda a vida. Aquilo ali, quem tomou a decisão de se separar foi meu pai, porque cometeu vários adultérios. Então, a lembrança que perpetua sobre uma pessoa adúltera é muito ruim. Então, o que acontece? Os adúlteros, eles sofrerão terrivelmente, porque serão lembrados sempre como homem adúltero, como uma mulher adúltera. Aquela mulher que foi amante, é o caso do meu sogro, né? Casou-se com a amante, né? Teve várias, mas uma delas ele se casou, está há muitos anos com ela, né? Acho que 20 anos. Mas sempre quando existem conversas, é assim: mas fulana que destruiu o casamento. Fulana era amante. Então o que ela aguentou, o que ela passou, tá bacana, porque ela que quis, ela que colheu. É lembrado com humilhação, com vergonha, até mesmo pelos filhos que hoje tem com este homem. É lembrada, né? Eu olho e falo: minha mãe foi amante dele, né? Minha mãe foi amante do meu pai. Né? Como que poderá cobrar alguma coisa de um genro, por exemplo? Olha, você tá traindo a minha filha. Que moral que você tem para falar? Você foi amante por muitos anos. Você destruiu uma família. Pensa, gente, tudo isso é consequência e é terrível. Pensa para um amante que se casa com um marido e depois ter uma filha e poder ter que ouvir, né, seja do genro ou mesmo uma filha que às vezes vai fazer algo errado, falar: quem é você para falar alguma coisa? São consequências que nós não imaginamos, que a gente não pensa que virá, mas virá sim. E essas pessoas sofrerão. Porque eu falo, você vê uma filha sua que você tanto ama, sendo traída, sendo enganada por alguém, por um marido, né, sendo humilhada. E aí a pessoa chegar e falar para você: você não pode falar nada, você fez igual. Eu simplesmente faço aquilo que você fez. Vocês já pensaram por este lado, por esta ótica? Então, a vergonha, a desonra acompanharão essas pessoas para sempre, por gerações. E sem falar que não são felizes. Estão há 20 anos juntos, mas não são felizes. É muita briga, discussão sempre que a gente está lá. É humilhação. E humilha muito este homem e fala muita coisa. Gente, é terrível. Não dá para dizer que existe felicidade ali. Apesar de que quem vê por fora, que não conhece, que vê redes sociais, acha que é um mar de rosa, mas não é. Então, tem sim as consequências da desgraça financeira, da vergonha, da humilhação. Tem sim a consequência, né? Das doenças, né, emocionais que surgem ali. Eu quero dizer para você, você precisa entender que as consequências elas virão. Muitas dessas pessoas às vezes se arrependem, casam com homens solteiros e depois lá na frente elas são traídas, são abandonadas, são humilhadas. Então a consequência ela vem. E eu quero dizer pra vocês aqui neste vídeo, né? Você vai vir aqui no comentário: ai, Débora, que não sei o que, isso é tudo mentira. Não é. Aguarde que você verá. Espere, não queira ver.
né? Não sejamos nós responsáveis por querer ver isso. Mas é justo, é aquilo que a palavra fala, aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Eu vejo pessoas que morrem com doenças terríveis, né? Desenvolvem câncer, né? Desenvolvem muitas doenças, diabetes, aonde criam-se feridas no corpo daquelas pessoas. O final da vida daquela pessoa, olha o que a Bíblia está dizendo, que no final, quando forem consumidas tuas carnes e teu corpo, e tiveres que dizer, porque odiei a disciplina, está aqui em Provérbios, a carne daquelas pessoas são consumidas pelo pecado. A maioria dessas pessoas desenvolvem doenças terríveis, dores, fibromialgia, né? Artrite, artrose, realmente corrói o osso daquela pessoa, e a gente vê aquelas pessoas no final da sua vida. Se você tiver a oportunidade de visitar uma UTI, um hospital onde as pessoas estão morrendo, elas serão unânimes em dizer, maior arrependimento foi de não ter cuidado da família, foi de não ter amado aquela família, e sente dores no corpo, sente realmente, é terrível, gente, é terrível. Então os castigos vão chegar, infelizmente vão chegar, né? Mas nós precisamos sempre, em constante oração, clamar ao Senhor para que Ele faça a vontade dEle. Mas para que o Senhor também use de misericórdia, para que nós tenhamos a oportunidade do arrependimento aqui nessa terra. Porque de todos os castigos que esses amantes e que esses adúlteros receberão, todos eles, falência, vergonha, doenças, humilhação, de todos eles, o pior é a perca da salvação. Exatamente, porque a palavra de Deus ela é clara: adúlteros não herdarão o reino dos céus. Se essa pessoa ela morre em adultério e ela, naquele momento que ela morre, ela não se arrepender, mesmo no último momento de sua vida ela não se arrepender, eles não herdarão o reino dos céus. E aí o maior arrependimento dessas pessoas no inferno serão: porque eu odiei a disciplina do Senhor, porque eu odiei a disciplina do Senhor, para que eu pudesse viver 10, 15, 20, 50, 80, 100 anos de alegria, de prazer, de euforia momentânea naquele mundo. Agora eu passarei uma eternidade contemplando a dor, a vergonha, a humilhação, porque os demônios ficarão o tempo todo, constantemente lembrando eles do pecado deles, lembrando que eles estão ali por poucos minutos de prazer, por uma relação sexual que durou poucos minutos, uma alegria, um prazer que passou em poucos minutos, e ali será constantemente mostrado para eles a vergonha, a humilhação. Ali verdadeiramente eles não terão presença nenhuma de Deus, não terão consolo nenhum. Então pensa, meus amados e minha amada, será que realmente vale a pena invejar pessoas que estão vivendo no adultério? Porque eu vejo muitas pessoas que invejam. Ai, Débora, eu que tô aqui orando, pagando preço, e o cara pecou, me traiu, fez estar lá na maior alegria, na maior felicidade. Ei, presta atenção. Será que vale a pena invejar anos de felicidades neste mundo, passageira e enganosa ao coração, e depois viver uma eternidade longe de Deus, no inferno, sofrendo as consequências de um inferno? Sabe por que você ainda está procurando, olhando pelas circunstâncias, e tantas vezes você tem pensado em desistir? Porque você verdadeiramente não acredita na palavra de Deus. Porque você verdadeiramente não acredita que vai existir um céu e um inferno que serão eternos, que não passarão, que será constantemente dor e dor, aonde haverá choro e ranger de dentes. Não poderá sair de lá jamais. E aí você começa a olhar para a vida mundana do cônjuge ou do amante que pecou e que fez tudo errado e está vivendo as mil maravilhas aos teus olhos aqui nessa terra, e muitas vezes se revolta, muitas vezes se acha injustiçado, se esquecendo que tudo aquilo que você está passando aqui, as mortificações, as renúncias, a tristeza, a vergonha, a humilhação que às vezes você está passando, são temporárias. São temporárias. Isso vai passar. Você vai vir contemplar a glória da segunda casa aqui neste mundo, e ainda mais no céu. Você estará num lugar onde não haverá choro, nem lágrimas, nem dor alguma. Somente a alegria de estar na presença do Senhor. Será uma alegria perfeita. E você consegue imaginar que serão anos e anos e anos e anos de uma alegria imensurável, de uma alegria que não passa, de uma alegria que não podemos nem imaginar. E aí você fica aqui remoendo e se... Ai, meu Deus, não sei o quê. Olhemos para o céu. Contemplamos verdadeiramente o céu, porque de todos os castigos que os adúlteros poderão passar, será realmente perder a salvação. Peçamos ao Senhor que Ele passe todo o castigo, que sofra tudo o que tiver para sofrer aqui neste mundo, que sofra aqui neste mundo. É muito melhor sofrer aqui do que vier perder a grande alegria de contemplar o Senhor face a face, para que haja um verdadeiro arrependimento para esses amantes, para essas pessoas que entraram no teu casamento e destruíram a tua família. Mas saiba, ninguém
Absolutamente ninguém tem o poder de destruir a tua família. Às vezes você diz, Débora, aquela amante destruiu a minha vida. Débora, o amante destruiu o meu casamento, destruiu a minha vida. Ei, presta atenção. Ninguém, absolutamente ninguém tem o poder de destruir a tua vida. Porque sempre a escolha será sua de ser feliz em Jesus, de recomeçar em Jesus. Ninguém pode destruir, porque você é filho ou é filha amada de Deus. Às vezes a pessoa pode até te fazer sofrer. Às vezes a pessoa pode até acabar às vezes com um sonho que você idealizou de uma família perfeita, mas roubar de você a felicidade ninguém pode, porque Deus é amor. Deus, a verdadeira alegria vem de Deus, e quando você tem Deus, ninguém tem o poder de te tirar nada. Você pode verdadeiramente ser feliz em Jesus. Você pode verdadeiramente ter alegria em Jesus. Você pode verdadeiramente viver uma vida abundante neste mundo, apesar de teus sonhos terem sido frustrados, apesar de que alguém tenha de alguma forma desestruturado o plano ideal de vida que você fez. Ninguém pode roubar de você a felicidade. Ninguém tem o poder de tirar de você aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus é, e Deus é amor. Se você não perder ao Senhor, você não perdeu nada. Por isso, nesta manhã, neste momento, nesta tarde, nesta noite, eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas você tenha a decisão agora de se decidir por viver o melhor dessa terra, de fazer a vontade do Senhor, de viver aquilo que Deus tem para você. Se decida hoje, coloca aqui nos comentários: eu vou viver o melhor, eu vou ser aquilo que Deus sonhou para mim, eu sou a menina dos olhos de Deus. Só aqueles que crê, que sabe que o céu existe, que a verdadeira alegria existe e que ninguém tem o poder de roubar de mim aquilo que Deus criou para mim, então vai deixar aqui nos comentários. Amém? Glória a Deus. Eu quero ver muitos, milhares de comentários aqui dizendo: eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Ninguém tem o poder de roubar de mim aquilo que Deus sonhou pra mim. E o sonho mais lindo de Deus é uma família santa. Deixa pra mim nos comentários: eu sou família santa. É isso daí, profetiza. Isso daí. Se você crê, se você sabe que o céu existe, se você sabe que a sua alegria vem do Senhor, se você sabe que Deus está lutando pela tua causa e que você tem convicção da fé, faça esse ato profético: eu sou família santa. Amém? Não olhe mais para os amantes, não fique ali imaginando que estão felizes, que estão isso, aquilo, não. Porque aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Grava essa palavra na tua cabeça. Gálatas 6, versículo 7. Não só para os amantes, mas para você também não errar, para você também procurar viver uma vida em santidade. Aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. E deixa aqui nos comentários: eu sou família santo, ato profético. A sua família será a próxima restaurada, porque pela fé você já está profetizando. Amém? Se inscreva no canal, deixa o seu like. Gente, vocês não estão deixando o like, hein? Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva. Vamos ajudar o nosso canal a chegar aí aos 8.000 inscritos, né? Pra glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.